aqui nós estamos com enxame já adulto, enxame grande, e aqui nós estamos com enxame médio. Então nesse enxame médio aqui só vai entrar alimento, nós não vamos colocar quadro de cria nele, somente 2 quadros de alimento. Esse daqui já é um enxame pronto para polinização. Então ele é um enxame médio que ele já está completo com os quadros de cera e ele é o ideal para levar para o processo de polinização. E aqui, pessoal, o Pedro ele já vai fechar esse enxame já para o transporte da polinização. Então ele vai fechar aqui com a tela de transporte e vai ser parafusada agora. Aqui o Pedro acabou de parafusar a tela de transporte, ele vai fechar com a tampa, mas a gente pode observar aqui, pessoal, que já está com as espuminhas no alvado. Então na sexta-feira, quando começar o transporte, nós vamos fechar totalmente o alvado com a espuma, só finalizar o fechamento dela empurrando a espuma para dentro. Todos os fundos já foram checados, os fundos estão devidamente pregados, vedados e sem nenhuma rachadura. Isso é sem nenhuma fresta, isso é extremamente importante para que se tenha um transporte eficaz e sem perder abelhas. Aqui o mesmo caso, nós temos mais uma colmeia pronta para polinização com 10 quadros, sendo 3 de cera que foi colocada, e aqui é só parafusar a tela e na sexta-feira terminar de fechar o alvado com espuma. Essa daqui é uma colmeia filha, vocês percebem aqui a presença de realeiras. Então provavelmente essas realeiras aqui, elas nasceram rainha daqui, porque foi feita a divisão simples dessa colmeia, gerando então realeiras para uma nova princesa e transformando assim na rainha. Esse aqui é um caso de colmeia que vai precisar de cria de larva, cria nova e cria madura e também alimento. Então vai ser uma caixa receptora na parte da equalização. E nós não estamos observando a parte de postura nela, então provavelmente essa colmeia aqui está órfã. Aqui nós temos o exemplo de um enxame bebê. Então o Etevaldo está observando aqui se tem postura. Isso tudo aqui é puxada de realeira. E a gente está observando a ausência de postura. Puxou realeira, mas não vingou a rainha. A gente tem a presença de um zangão. Nota que ele é mais gordinho, ele tem um movimento mais pesado. Então esse daqui é o zangão. O restante, pessoal, são todas abelhas operárias, cada uma com a sua função. Aqui a gente tem a presença de uma realeira fechada. Então aqui, ó, e aqui também vai nascer princesas. Vamos colocar centralizar ela, Etevaldo. Centraliza ela. Aqui, ó, a gente está vendo que elas estão puxaram a cera e começaram a depositar mel. Isso tudo aqui tá mel operculado, ou seja, já é um mel maduro, mas a gente observa que nessa parte aqui, ó, ainda não tem o depósito de mel para transformação em mel maduro. Isso aqui, pessoal, é o mel verde, o mel que ainda não está maduro e não foi operculado. Olha a diferença daqui, que é o mel maduro já operculado, para esse daqui que ainda não tem a tampinha de cera. Como o Etevaldo tirou 2 quadros de alimento, agora vai ter a reposição com quadros de cera nesse enxame aqui, que é um enxame forte. E aí esse enxame já está pronto para ir para a polinização. Aqui também temos um enxame forte. Cera puxada em todos os quadros. Aqui, ó, a gente vê presença de pólen e de cria que já está operculada, ou seja, cria madura. Tá vendo que ela já passou uma tampinha de cera aqui? Então essa é a chamada cria operculada, ou cria madura, ou cria fechada. Aqui a gente tem um enxame médio, ele tem cria de larva, cria madura, cria nova e também tem alimento. Então o procedimento que nós fizemos com ele aqui foi só acrescentar quadros de cera já para fechar e pronto para transporte.
Pedro está fazendo um trabalho bastante cuidadoso aqui de retirar as abelhas, ou ele vai dar uma sacudida e também a gente sempre vai jogar a fumaça, porque as abelhas que ficarem entre a tampa e a tela de transporte, essas abelhas vão morrer. Então tenham cuidado na hora de fechar as colmeias. Bem aqui nós temos postura, que é o ovo que foi colocado aqui, é uma linhazinha que de mais ou menos 1 centímetro bem fininho. Então bem nesse cantinho aqui dá pra gente ver a presença da postura da rainha. E aqui bem logo acima a presença da cria madura já operculada. Esse enxame aqui, ó, ele tá atípico, porque ele tá uma caixa muito populosa, tem muita abelha e não identificamos postura. A gente vai colocar aqui quadros de cria e quadros de cera. Quadro de alimento não vai ter necessidade. Como assim? Observem que o Etevaldo, ele sempre puxa o quadro do meio para ver a questão da postura. E nesse caso aqui, ele encontrou postura, tem muita postura. Olha essa abelhinha aqui com as patinhas cheias de pólen. Viu aí a postura? Esse daqui, ó, o Etevaldo não vai nem mexer, já tá prontinho, não tem o que fazer com essa colmeia aqui. Mais um enxame pronto para polinização. E a gente segue na busca da rainha, mas pessoal, não se preocupem em encontrar a rainha. Quando vocês verificam a presença de postura, isso já é o indicativo de que a rainha está presente. Então aqui, não encontrei a rainha, vi postura, tudo tranquilo, pode seguir. E esse daqui também, mais um enxame pronto para polinização. Aqui a gente tem um exemplo de um enxame bastante forte, então esse vai ser um enxame doador na equalização. Olha que enxame maravilhoso! Esse é um enxame forte. Nós vamos levantar os quadros dele aqui e a gente vai ver a presença de muita postura, de muito alimento. Esse enxame aqui é um enxame médio com muita entrada de pólen, mas que não foi verificado postura nele. Então vai ser um enxame que vai receber quadros de cria. Apesar dele ter muita entrada de pólen, ele não tem quantidade suficiente de alimento, então vamos ter que colocar quadro de alimento de mel aqui também. Etevaldo, qual que é a diferença de um enxame fraco para um enxame bebê? Porque o bebê é um enxame pequeno, mas como é que eu sei que ele é um enxame bebê ou que ele é um enxame fraco? O enxame fraco é aquele que você já fez uma divisão, já tem uns dias, e ele não se desenvolveu, não teve jeito, ele não foi para frente, né? Aí você não percebe, não tem cria, não tem postura, né? Agora o enxame bebê é aquele pequenininho que você achou ele, ou ele caiu dentro, pegou na caixa isca, né? É um enxame pequeno, mas que ele vai, se ele não se desenvolver, aí não é um enxame fraco, é a rainha que não tem uma postura, né, uma genética boa. E a gente pode perceber também que no enxame fraco, a postura ela é baixíssima, né? Então aí já caracteriza um enxame fraco, é a diferença entre um enxame fraco e um enxame bebê. Aqui nós temos um exemplo de uma colmeia que provavelmente foi abandonada, enxameou, porque nós temos a presença de um pouquinho, uma quantidade bem pouca de abelhas, tem a presença de alimento aqui, mas
quase nada de abelhas e zero postura. Então essa daqui é uma colmeia que enxameou. E pra gente isso é um processo bom, é o processo seletivo da natureza. Aquela colmeia fraca que não está acostumada ali com a ausência de alimento em abundância é boa realmente para a questão da enxameação e sair do nosso apiário, porque não é uma genética boa para a gente ter aqui, principalmente para a polinização e também para a questão da safra de mel. Aqui o Etevaldo acabou de encontrar um quadro com presença de postura, cria nova, cria madura. O que ele fez? Ele observou se a rainha não está aqui presente, porque a rainha ela tem que permanecer nessa caixa. Ela não pode ir para a próxima colmeia que vai receber esse quadro. Então esse é o procedimento correto. Verificou que é uma colmeia que pode transferir quadros, mas sempre ver a questão se não está transferindo a rainha. Transferiu a rainha, você pode perder as duas caixas e assim botando a perder o seu processo de equalização e também mais duas colmeias a menos no seu apiário. Ali a gente já vê a questão do indício da traça. Então quando dá traça, a chance de enxameação aí já é grande. Aqui já enxameou, pessoal. Aqui a gente tem uma puxada desuniforme e a gente percebe que os favos estão colados. Então a gente fala que virou uma bagunça dentro da colmeia. Isso não é bom pra gente. Nós precisamos ter quadros mais uniformes, mas pode ser isso por diversos fatores. Ou um fato de que começou uma puxada errada por conta de má colocação da cera ovelada, então pode ser diversos fatores ou até mesmo um fator genético das abelhas que não são tão bem organizadas. Então tem que se avaliar. Se permanecer essa questão de desorganização, é uma colmeia aí que não tem uma genética boa nesse quesito. Olha o tipo da construção. Pessoal, colmeia com postura, mas uma colmeia zanganeira que a gente observa aqui, ó. A quantidade de alvéolos que tem zangões. Eles sempre, essa daqui, ó, vão nascer zangões aqui dentro. Esse processo, eles estão trocando as colmeias de lugar, uma colmeia forte de uma colmeia que está um pouco mais fraca. Eles estão fazendo esse processo também de troca de localização. Pessoal, hoje aqui está um dia muito ensolarado e que além do sol está um mormaço muito grande dentro do apiário. Então algo que vocês têm que se preocupar é com a hidratação antes de vir para o apiário. É possível sim beber água dentro do apiário, mas com uma certa dificuldade em uma menor quantidade. Então a hidratação antes de vir para o apiário ela é primordial para que você se mantenha bem, se manter estável para fazer o seu trabalho. Tem trabalhos que são mais puxados. Hoje, por exemplo, é um dia de trabalho mais puxado que a gente precisa estar bastante hidratado. Enxame de captura, um bom enxame, tem cria, tem alimento, é um enxame médio excelente para polinizar. Olha a qualidade da postura da rainha dessa colmeia aqui, ó. Um quadro completinho de postura. Aqui tem uma média de 2.000 posturas, mais ou menos. Pessoal, nesse enxame aqui nós vamos ter que colocar tanto alimento quanto também cria e completar com um quadro de cera. É um enxame muito bom, dá para ver a presença de uma colônia grande que estava faltando até espaço para crescer em quadros. Pessoal, outro cuidado muito grande que vocês têm que ter é no transporte de todo tipo de material dentro do apiário. Vocês percebem que tem as fileiras para a gente transitar, mas todo cuidado é pouco. A gente tem que ter muito cuidado para não tropeçar. Tropeçou, caiu, pode causar grave acidente aqui dentro. Enxame pronto para levar para a polinização. Aqui, pessoal, larva de traça. As abelhas têm que tirar isso daqui, porque senão a traça toma conta. E a traça tomando conta é indício de um enxame que está mais fraco. Se ele não for reforçado, pode ser que a gente perde esse enxame.
Nós temos essa larva de traça. Como o enxame ele está mais fraco, pode ser que a traça toma conta da colmeia e isso é algo que pode botar em risco esse enxame. Mas quando nós temos a presença de traça, mas com o enxame forte, é algo natural que acontece dentro do apiário. Porém, esse enxame ele tem que estar fortalecido para combater esse tipo de praga que entra dentro do apiário. Pessoal, olha a diferença daqui, ó. Da cria operculada pro mel que já está tampado, mel maduro. Tem essa diferença. E muitas pessoas ficam perguntando por que fica escurinho. Tanto pode ser pela questão da florada e o tipo de pólen que dá entrada aqui nessa colmeia, quanto também pela presença de própolis, resíduos de própolis que vai deixando essa cera um pouco mais escura. Aqui, essas abelhas operárias, a gente percebe a diferença na anatomia delas. São abelhas menores, com abdômen menor, diferentemente de uma abelha rainha, que é uma abelha maior, com um abdômen mais puxadinho, mais refinado. E a gente nota totalmente o quanto ela se difere de abelhas operárias, assim como o zangão, que tem o corpo mais arredondado, é mais gordinho e menos ágil. Formão saca-quadro, essa parte do formão aqui vai nos auxiliar para abrir a colmeia, porque a colmeia ela é propolizada, as abelhas propolizam ela para fechar, e essa parte aqui da garra para pegar o quadro. Observem aqui que nós precisamos de uma fumaça densa, uma fumaça clara e uma fumaça fria no fumigador, e também temos que ter a noção da quantidade de fumaça se jogar dentro do apiário. Em determinados manejos a gente vai precisar de um pouco mais de fumaça, em outro menos fumaça, para que as abelhas também não fujam. Nesse caso aqui a gente está usando menos fumaça. Então ele abriu, eu vejo que não tem a necessidade, às vezes eu nem jogo fumaça, mas deixa eu mostrar para você o tipo de fumaça que é desejável para a gente. Outra coisa que eu queria alertar vocês em relação ao fumigador: manter distante da roupa. Essa parte do fumigador, o corpo do fumigador, ele é quente. Então, se estiver em contato com o equipamento de EPI, ele vai queimar, vai fazer buraco e as abelhas vão entrar aqui causando um acidente de trabalho. Agora, pessoal, quando a gente finalizou o manejo, a gente nunca pode esquecer de apagar o fumigador e apagar de uma forma que não deixe brasa, porque brasa é um perigo constante na natureza, principalmente em época de muito vento, em época de seca. Bora lá apagar o fumigador? Pessoal, essa peça aqui, se ela estiver torta dentro do fumigador, o fumigador ele não vai funcionar com precisão. Então volta ela para dentro, ela tem que ficar exatamente nessa posição dentro do fumigador. Só para vocês verem, ela queimou de forma desuniforme, olha aqui, desuniforme a serragem, justamente pelo fato de que ela estava mal posicionada dentro do fumigador. E aí ao final, pisa com cuidado, cuidado com a bota de borracha, cuidado com o material do EPI, que ele é inflamável, mas sempre apagando o restante da serragem que foi queimada. Pessoal, estamos finalizando o dia aqui no Rancho Nobre, o apiário da Escola de Apicultura. Eu e o Andrei entramos no carro, ligamos o ar, baixamos os vidros do carro e não tiramos a roupa, porque ainda tem muitas abelhas que estão perseguindo a gente. Só que a gente já percebe que aqui a gente andou o quê? Uns 300 metros. Os 300 metros a gente quase já não percebe indícios das abelhas nos acompanhando. Então eu sempre deixo uma margem de segurança de mais ou menos 1 quilômetro para eu começar a tirar o meu EPI, que é o meu equipamento de proteção. E aí quando eu estiver tirando, vou mostrar para vocês que se acompanhar é uma abelha ou outra que não vai oferecer risco para gente. Então sempre tomar esse cuidado de colocar um EPI em uma distância segura do apiário e tirar o EPI também a uma distância segura.
E aqui, pessoal, a gente já parou na rua mesmo, saímos da estrada de chão, que é o Rancho Nobre, ele é bem próximo a Goiânia, então poucos metros de estrada de chão, e a gente finaliza o dia, graças a Deus, um trabalho duro. E olha o jeito que a gente finaliza. O trabalho é duro, pessoal, mas é compensa. Então a gente termina o dia com muita gratidão. Valeu!